aonde as imobiliárias compraram, adaptaram sua cultura, investiram tempo, óbvio, passaram pelas dores de uma transformação, os resultados são maravilhosos, né? E, de novo, o objetivo é remover as ineficiências e gerar mais negócio para as imobiliárias. É tão simples quanto isso. O mundo, o céu é o limite, mas muitas vezes as imobiliárias pecam no básico. E eu acho que o que vocês estão se propondo aqui, pelo que você está falando, começa com um básico bem feito, cumprindo um ritual bacana do que é o mais essencial, em vez de pensar naquilo que não precisa ainda, né? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores, oferecido por MRV & Co, com apoio da Loft Mais Negócio. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio sensacional aqui do nosso podcast Virando a Chave. Nosso objetivo é levar informação, conteúdo, muito desenvolvimento para você, corretor e corretora de imóveis. E hoje um papo muito especial, muito específico para todo o mercado de imobiliárias do Brasil inteiro. A gente vai receber aqui o Felipe Morgado da Loft. Seja bem-vindo, Filipão. Fala, Thiagão. Como é que tá? Tudo bem, cara? Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui, tirar as dúvidas, né? Conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Cara, e o mais legal é que assim, a Loft tem 4 anos, mais ou menos, aqui, estabelecendo mais. 6 anos. São 6 anos de mercado imobiliário, mas crescendo, relevante, em expansão. Acho que uns 3, 4 anos que a gente tem visto bastante, ouvido falar da Loft. Conta onde é que tá a Loft hoje, cara. Legal, essa pergunta é ótima, porque todo mundo pergunta, né? O que, afinal de contas, o que a Loft está fazendo? Né? Voltando um pouquinho no tempo para conectar com o nosso público, né? A Loft, ela começou com aquele famoso modelo iBuyer, né? Que para quem não conhece a nomenclatura é comprar, reformar e vender imóveis, né? A gente teve muito sucesso nessa tese, chegamos a comprar, adquirir mais ou menos 1.200 imóveis, foram 3 fundos imobiliários, né? Lá em 2018. Mas hoje a gente não faz mais isso. Então é importante, né, começar falando sobre o que a gente não faz mais. Depois disso a gente passou um pouquinho por uma jornada ali bastante focada em algum momento no B2C, né? Tinha uma tese de top brokers que também não é nossa prioridade mais. Né? E a gente, com as captações, fez uma série de aquisições. Né? A gente adquiriu a Credipago, a Credhome, o Vista, né? A Foxter, que é uma imobiliária que você conhece bem lá da sua terra em Porto Alegre, né? Que é o nosso laboratório hoje. E ao longo dessa jornada, principalmente no ano passado, quando a gente, né, se dedicou muito para chegar no break-even, né, que foi um marco super importante para a gente enquanto empresa, a gente, né, absorveu muito dessas adquiridas. Né, e a gente percebeu que todas elas nasceram com foco em atender bem as imobiliárias. Né? Então, se você pensar a Credipago, que faz a fiança locatícia, ela só ganha dinheiro quando ela viabiliza o negócio da imobiliária. Credhome é a mesma coisa. O Vista, né, atendendo a imobiliária o tempo todo. E a gente, né, encontrou essa vocação enquanto grupo nessa integração. Então hoje eu posso dizer para você que o nosso grande objetivo é servir as imobiliárias, né, trazer tecnologia, dados, informações para resolver as dores das imobiliárias e fazer com que no fim do dia elas gerem mais negócio. E que na verdade, né, Felipe, é uma coisa, eu rodo bastante imobiliárias, a gente conversa bastante com donos e gestores de imobiliárias, é onde tem uma grande oportunidade, né? Porque a imobiliária, muitas vezes, ela começa de uma forma mais informal. Então, um bom corretor, um bom gestor que decide abrir, decide empreender, mas sem toda uma estrutura. E o que vocês estão dizendo é que a Loft vem para prestar um serviço para esses empreendedores, para organizar a dinâmica do mercado imobiliário nesses pequenos negócios. Exatamente. A gente não atende exclusivamente determinados tamanhos de imobiliária, então a proposta de valor dos nossos serviços, ela serve para imobiliárias pequenas, médias e grandes, que legal. Né? Mas são produtos diferentes e, sem dúvida, para as imobiliárias que estão começando a jornada, a gente tem uma série de produtos para que elas comecem melhor ainda, né? Geralmente é isso que você falou, são grandes corretores que operam bem, que são mais organizados, que têm um bom nível de serviço, mas quando vão começar a sua própria jornada, eles têm a complexidade ali normal do dia a dia, das transações, e a gente entra com um pacote de soluções para ajudá-los. E a grande pergunta que todos eles devem fazer sempre para você, e a minha também, cabe no bolso deles? Porque o cara está empreendendo, pensando no empreendedor pequeno ou médio, é talvez um ponto de fricção de não caber, talvez um investimento pesado, ter que comprar um imóvel, ter que comprar um sistema, enfim. Como é que funciona? A gente tem, né, vou começar ali pela uma imobiliária pequena, né? As atividades mais primitivas de uma imobiliária pequena são basicamente, né, gerir os seus anúncios, né? Então ele precisa de um lugar para colocar os seus imóveis e aquele lugar vai alimentar a estratégia de portais dele, né? Então é super importante.
Então essa é a atividade mais primitiva. A segunda atividade é você conseguir também alimentar o seu próprio site. Né? Não são todos os corretores ou imobiliárias pequenas que já começam de largada com o seu próprio site. Né? Essa é uma dica que eu dou, inclusive, para quem está ouvindo a gente, né? Começar sempre do início investindo. Óbvio que no começo tem menos disponibilidade de dinheiro, né? Mas sempre investindo na sua própria marca, no seu próprio prateleiro, no seu próprio site. Então, esse serviço, por exemplo, a gente tem um valor super acessível. Inclusive agora a gente vai lançar agora em novembro campanhas até mais agressivas, porque o nosso dever de casa aqui, o nosso propósito é fazer com que essas ferramentas se tornem acessíveis e democráticas. Então estamos falando em algo na casa de R$ 59,90, você consegue começar a sua jornada que legal. Utilizando o nosso serviço, que é um SaaS, né, que Software as a Service, né, basicamente ele vai pagar todo mês enquanto ele usa, né, então ele já vai conseguir otimizar bem a jornada dele de controle dos imóveis e também de gestão de anúncios no portal. O que é muito bacana, né, porque se você começa de uma forma organizada desde o início, por menor que seja o valor e que talvez pese um pouquinho no início, você consegue já ter uma projeção de crescimento futuro, porque aí você já está preparado. Aí você vai crescendo, o seu nível de serviço vai se adaptando para o tamanho da imobiliária. É isso que você está falando. Exatamente. A gente vai conduzindo a imobiliária nessa jornada e oferecendo outros serviços que vão aparelhando, né, esses profissionais para que eles façam um atendimento cada vez melhor. Então, o passo seguinte geralmente é quando ele começa a receber muitos leads, ele agrega outros corretores, ele vai ter que gerenciar o cliente. E aí entra a nossa solução de CRM, né, para que ele controle bem a jornada, né, porque no final do dia a jornada da imobiliária, né, ela é complexa, né, então são jornadas cada vez mais os clientes, as pessoas estão cada vez mais customizadas, com interesses cada vez mais específicos, os imóveis às vezes têm algumas complicações que precisam ser gerenciadas, então o sistema é importante para que ele preste realmente um serviço de qualidade para os seus clientes. E aí o céu é o limite, né? A gente pode chegar, imagino que a gente vai falar em algum momento aqui, porque só se fala nisso, vamos chegar até em soluções de inteligência artificial e coisas mais robustas à medida que a imobiliária vai crescendo. Mas é legal porque você, com certeza, o céu é o limite, mas muitas vezes as imobiliárias pecam no básico. Sim. E eu acho que o que vocês estão se propondo aqui, pelo que você está falando, começa com um básico bem feito. Exato. Cumprindo um ritual bacana do que é o mais essencial, em vez de pensar naquilo que não precisa ainda, né? Esse ponto é super importante, né? Eu aprendi ao longo da minha carreira que a gente, né, resolve qualquer problema em qualquer indústria se a gente tiver pessoas, processos e tecnologia. As 3 coisas, né? Então, você precisa ter pessoas bem treinadas, capacitadas, engajadas, sabendo o que tem que ser feito. Depois você começa a executar os processos com cada vez mais excelência e a tecnologia vem para mudar as coisas de patamar. E a gente vê isso acontecendo muito no mercado imobiliário, né? Uma boa captação, uma precificação bem feita, né? Fotos bem feitas fazem com que o imóvel se torne muito mais líquido e, consequentemente, a imobiliária gere a receita que ela precisa para sobreviver, né? Então, eu acredito muito no que você falou. Não é só tecnologia, a tecnologia vem para ajudar para que você possa fazer as coisas de uma forma mais escalável e mais eficiente. Eu acho que isso é que é bacana, porque todo mundo que a gente conversa no mercado imobiliário, tá todo mundo apaixonado por inteligência artificial e que isso vai mudar o mundo, e a gente concorda, só que cada um tem que saber em que momento está da sua fase de negócio, né? Se você está numa fase já estado da arte, que você está pronto para enfrentar isso, joia, cuidado só para não entrar numa onda, porque sempre, como toda tecnologia nova, a gente já viu isso quando a gente falou de realidade aumentada, quando falou de uma série de outras alternativas, sempre tem uma onda, todo mundo tenta aderir, depois a onda cai e fica um monte de gente investida e que perdeu dinheiro nessa onda, né? E a gente tem um exemplo que eu sempre uso para mostrar o poder, 2 exemplos, na verdade, para mostrar o que, na verdade, a tecnologia veio não para substituir tudo que tinha no passado, mas para revolucionar e melhorar o que tinha no passado. Então, você olha, por exemplo, lá atrás, né? Placa vendia imóvel. Hoje, Perfeito. Placa deixou de vender imóvel? Não, placa ajuda a vender imóvel. Só que você tem que colocar a placa num lugar, obviamente, que tenha fluxo, num imóvel atrativo, e onde a tecnologia entrou, hoje você tem soluções, né, com QR Code, que você já entra automaticamente numa inteligência artificial para fazer o atendimento. Então você combinou o melhor dos 2 mundos, né? O que funcionava no passado com a tecnologia de agora. Um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, um produto que nós estamos lançando, que é o assistente do corretor. Né? O que é? A gente tem percebido no mundo todo, e não só no mercado imobiliário,
que as soluções elas têm passado cada vez mais para o WhatsApp das pessoas, né? Perfeito. Então a gente está trazendo algumas funcionalidades do CRM para o WhatsApp do corretor. Uma delas é ele conseguir gerar a lista de imóveis, né, o shortlist para o cliente, né, que o mercado fala, a partir de voz ou mensagem no WhatsApp. Então ele manda lá, tô aqui com o Thiago quer um imóvel aqui na Savassi, 3 quartos, sol da manhã, com piscina no condomínio. O corretor manda o áudio para o WhatsApp vai buscar no CRM os imóveis e traz para ele a lista dos imóveis para poder encaminhar para o cliente. Bacana, uma integração direta com o WhatsApp e o CRM, né? Exatamente. Só que aí entra o que você falou sobre o processo. Imagina que você quer um imóvel com piscina e o corretor, na hora de fazer o cadastro do imóvel, ele não colocou que o imóvel tem piscina. Não vai aparecer aquele imóvel para você na inteligência artificial. Então, você continua precisando e continua fazendo diferença você ter pessoas bem treinadas e seguindo processos. Perfeito. O que vai acontecer é que a tecnologia vai deixar esse cara ainda mais robusto e ainda mais diferenciado no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E tudo vai passar por essa informação bem alimentada. Acho que isso é um fato. Mas você falou no início, Felipe, sobre uma coisa chamada Vista. E essa eu não faço a menor ideia do que significa. Explica para mim um pouco basicamente, o que é o Vista. É o nosso CRM, né? O nosso sistema operacional das imobiliárias, né? Temos o CRM, o ERP, a funcionalidade de administração de aluguel, o site. Então, basicamente um conjunto de soluções que integram o sistema operacional para a imobiliária, né? Para a imobiliária poder usar e gerenciar o teu negócio, né? Que, como a gente estava dizendo aqui, fica cada vez mais complexo, né? E é importante você ter um bom controle, né? Para que você registre as etapas de atendimento, para que o seu gestor ou o dono da imobiliária consiga acompanhar e te ajudar no processo. Então, a gente tem uma solução muito bacana, muito robusta. Nós estamos em mais de 2.500 imobiliárias no Brasil, né, em todo o Brasil, que tem muitas integrações. A gente fala com mais de 100 portais e a gente preza muito por segurança, né, que é algo que às vezes a gente acaba esquecendo, mas todos os nossos dados estão em nuvem. O nosso fornecedor é a AWS, a Amazon, né, que é um fornecedor inquestionável. Então a gente cuida muito dessas questões, né, de duas coisas muito importantes: a segurança, além da qualidade das funcionalidades e obviamente, a comunicação com outros sistemas do mercado. O que é um ponto super importante. A gente conversava outro dia sobre a segurança de informação dos CRMs e a questão de segurança não é uma questão de se vai ou não acontecer, quando vai acontecer, e como você está preparado para proteger as suas informações e principalmente como você está preparado para um plano de contingência. Então é legal que você traz isso, os sistemas da Loft hoje estão robustos o suficiente para suportar algum tipo de ataque involuntário que não deveria acontecer. Enfim, infelizmente a gente tem esses cenários hoje. Mas principalmente como vocês preparam um plano de contingência para os clientes, né? Backups, né? E toda a proteção que a gente tem contra ataques, né? Então, que a gente sabe que infelizmente acontecem. E o ouro da imobiliária são os seus imóveis, né? E as informações que ele tem. Então, e isso está cada vez mais importante, ainda bem, porque isso é uma das coisas que vai fazer com que o nosso mercado seja cada vez mais transparente, mais seguro, mais ético, o que faz com que todos nós aí que queremos fazer as coisas do jeito certo, né, possamos aí crescer cada vez mais. Então a gente cuida muito disso com muito carinho aqui na Loft. Que legal, cara, que bacana. Falando um pouco de corretor, e que é onde a gente trabalha bastante aqui, como os sistemas da Loft, quando entrando numa imobiliária, libera o tempo do corretor ou do gerente para fazer o trabalho dele. Porque uma coisa que a gente fala bastante aqui é a capacidade de distração que a gente consegue colocar. Os líderes colocam corretores, gerentes, que quem tem que estar lá batendo bumbo, cumprindo o seu processo, buscando o cliente, fazendo acontecer o sonho, muitas vezes se atrapalha fazendo trabalhos burocráticos ou operacionais. O sistema tem um pouco dessa visão também? Tem, a gente tem lançado cada vez mais serviços nesse sentido, né? A gente, apesar do nosso cliente principal, o foco das nossas atenções ser imobiliária, a gente impacta muito a rotina do corretor, porque a gente sabe que é um elemento super importante, né? Vital para o negócio acontecer, e também, obviamente, de compradores e vendedores. Eu posso te dar alguns exemplos para você ter uma noção. Então, o crédito imobiliário que a gente oferece, por exemplo, né? Hoje nós somos líderes na geração de crédito imobiliário dos bancos privados. A gente é uma plataforma multibanco, né? E a gente tem procurado trazer cada vez mais praticidade para a vida do corretor. Então, hoje também no assistente do corretor, né, que é via WhatsApp, em alguns segundos, com poucas informações, você já recebe uma pré-simulação
dos principais bancos privados de crédito. Então, o corretor consegue ali no ato do atendimento já ter a vida dele otimizada. Só através de uma API que roda automático. No WhatsApp via inteligência artificial. E ele interage de uma forma muito inteligente, né? Porque você pode também perguntar, olha, o meu cliente tem uma renda de tanto, até quanto ele consegue financiar? E não só dar os dados do imóvel e coletar as informações. Então, esse é um exemplo de como a gente tira a fricção do processo. Na contratação, a mesma coisa. A gente faz boa parte da esteira para tirar essa dor do colo do corretor e também da imobiliária. A fiança locatícia também é nosso principal produto. Estamos em 380 mil contratos ativos atualmente. Também é um produto que tem como objetivo tirar muita fricção da jornada de aluguel, né? Primeiro na aquisição, né? Então, hoje em dia, né, é impensável, mas até pouco tempo atrás, né, um pouco mais de uma década, a gente precisava ter um fiador local, né? Então, um parente, um amigo, e você passava pela aquela situação chata de pedir para o cara ser seu fiador. Então, está viabilizando muito o negócio, a fiança profissional. E, além disso, tem toda a parte de gestão jurídica depois, né? Porque quando há algum problema, né, e a gente desenha para que não haja, né? Igual goleiro, né? Você quer ter o melhor goleiro do mundo, mas você não quer que ninguém chute no gol. Claro, né? Então, a fiança locatícia é parecida. E a gente tem toda a gestão jurídica depois para atuar e fazer com caso que seja o imóvel necessário seja acionar, desocupado, né? E tal. Então, são questões que acabam tomando a atenção demais da imobiliária, do corretor e da imobiliária, e a gente procura ser esse provedor de serviço que tira essas dores ou trabalha muito para que elas sejam minimizadas, né? Então, bacana, são cara. dois exemplos que ajudam a ilustrar um pouquinho o que a gente está falando. E aí, como isso impacta na gestão estratégica? Porque uma das coisas que eu sempre converso, e converso bastante com donos de imobiliária, é que muitas vezes a cabeça é muito vender, ou alugar. E sem um business plan estruturado de futuro. Então, para onde eu vou? Qual é o horizonte de crescimento da minha imobiliária? E como é que eu extraio isso dos meus sistemas? Como é que os meus sistemas me ajudam a criar um planejamento estratégico para o meu negócio? A Loft tem pensado como isso subsidia também um pouco esse plano de crescimento das imobiliárias? A gente tem trabalhado muito para estar cada vez mais próximo das imobiliárias, ajudando nesse processo também de desenvolvimento dessas imobiliárias. Então, a gente tem soluções desde um BI com qualidade, que vai ajudar a gerar os relatórios para que o dono da imobiliária, depois que desenhou o plano dele estratégico, acompanhe para ver se ele está indo realmente na direção correta ou não. Né? Então, esse é uma das questões. A gente tem o nosso Clube Loft, né, onde a gente está muito próximo de 700 imobiliárias, que são as maiores imobiliárias do nosso ecossistema. Né? Hoje a gente interage com praticamente 9 mil. A gente começou o Clube Loft, que é um programa de relacionamento com essas imobiliárias, onde a gente oferece uma série de benefícios, né, a depender da utilização dos nossos produtos. Né? A gente tem lá prata, ouro e diamante. A gente oferece treinamentos, a gente tem a visita dos nossos consultores, dos nossos key accounts para desenvolver as imobiliárias. Então, a gente acredita muito que também faz parte do nosso negócio ter esse viés ou esse elemento educacional e de desenvolvimento das imobiliárias. Isso está cada vez mais presente na nossa rotina, principalmente nesse momento agora onde a gente está integrando mais as empresas, né? Porque no ano passado, nosso grande objetivo foi chegar ao break-even, né? Foi, para quem está nos ouvindo, basicamente foi começar a ganhar mais do que a gente gastava. Isso foi muito importante para a gente. Hoje a gente está super saudável, crescendo em patamares muito legais, e agora a gente está com 200% da nossa atenção voltada para o desenvolvimento do mercado, voltado para criar esse ecossistema de aparelhagem das imobiliárias para que elas se desenvolvam. O que é uma grande oportunidade, né, Felipe? A gente conversava aqui antes offline e é uma conversa constante. É um mercado ainda, quando você compara com outros segmentos, muito rudimentar, né? É um mercado que ainda, por ser tão fragmentado, se a gente pegar o mercado primário, as maiores construtoras, sei lá, tem 12%, 13% do market share do Brasil inteiro. Então, é um mercado muito fragmentado. Se a gente pega imobiliárias, ainda mais fragmentado, porque talvez você tem uma grande imobiliária, sei lá, em Recife, que eu lembro aqui o nome, sei lá, ela deve fazer 15% do mercado, talvez não mais do que isso. Então, ele precisa, tem muita gente operando esse mercado,
e de forma muito rudimentar. Então, o que vocês estão se propondo é justamente como profissionalizar e trazer ferramentas para esse mercado. Exato, e um mercado muito desafiador, porque ele é fragmentado, ele, como você falou, ele é um mercado com uma concorrência muito forte. Muito. Não é fácil gerenciar o corretor por causa da dinâmica, né, de contratação. Ele não é um funcionário próprio, ele é um profissional autônomo. Então, você precisa estar sempre oferecendo os benefícios para o corretor. Perfeito. E esse ecossistema de gerenciamento dele, né, para que ele realmente cumpra as regras da imobiliária, para que ele tenha uma conduta correta. Então, a gente vem para ajudar a imobiliária nesse sentido, né, oferecendo essas ferramentas e fazendo com que no fim do dia ele ganhe mais dinheiro, né? E isso é legal, porque não é todo mundo que sabe, mas mais de 95% da receita hoje do grupo, ela vem e acontece quando uma imobiliária ganha dinheiro. Então, os incentivos estão muito alinhados, assim. Eu costumo dizer de uma forma bem clara para as imobiliárias, não há sucesso para a Loft se não houver sucesso para as imobiliárias. Então, a imobiliária fecha um aluguel, ela fecha uma fiança locatícia, a gente é remunerado, mas fruto de uma remuneração da imobiliária. E isso para 95% da nossa receita. Acho que a única exceção é o nosso CRM, que tem uma mensalidade, mas como eu te disse, a mensalidade é muito baixa, principalmente para os entrantes, né? Que para as imobiliárias maiores, obviamente, não, porque vem mais serviços atrelados, mas a gente, né, tá muito focado em realmente desenvolver as imobiliárias. A gente não vê no futuro, esse ponto também é outro que todo mundo me pergunta, o mercado imobiliário existindo sem imobiliários e sem corretores. Pelo contrário. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, nem nos mercados desenvolvidos. Então, o que a gente percebe, né, e também eu sempre falo nisso, é que vai acontecer igual o médico, igual o engenheiro, né? O médico que hoje está fazendo uma cirurgia com a mesma tecnologia que ele fazia há 30 anos atrás, provavelmente ele não está fazendo mais cirurgia. Perfeito. Mesma coisa o engenheiro e a mesma coisa vai ser com o corretor e com a imobiliária. E é uma profissionalização importante, ele vai evoluir, acho que não vai tirar espaço de ninguém, porque a gente fala bastante, o mercado é muito grande, tem mais famílias nascendo do que famílias se desfazendo, e menos quando acontece alguma fatalidade ou algum desfazimento de família, uma separação. É uma oportunidade para o mercado, ou seja, o mercado imobiliário é sempre crescente, acho que isso que a gente fala. E super resiliente, né? E super resiliente, independente do setor, né? Se é médio, tem aquelas variações de taxa de juros, mas o mercado de aluguel, que é onde também acho que a Loft está bastante inserido pelo que você está falando, tem um espaço muito grande, é até maior que o mercado de compra e venda de imóveis. Então, acho que o ponto é super bacana porque ele move muito. E quando você traz essa preocupação do desenvolvimento, eu acho que vai muito na mão do que todo mercado está buscando e está precisando, né, Felipe? Que é como o corretor vai tendo mais ferramenta para ser mais produtivo. Que no final é muito não que eles recebem. Se você consegue traduzir menos nãos e uma preparação melhor de uma carteira, seja de aluguel, seja de compra e venda, o mercado ganha mais eficiência e mais dinamismo. Esse ponto que você falou de produtividade é incrível. Você tem um exemplo lá da tua terra lá, né? A gente tem uma tese, né? Da nossa tese de rede. É o nosso filho mais novo, gaúcho como você, nasceu em Porto Alegre no ano passado. Começou com a Foxter, que é a nossa imobiliária laboratório, e com a auxiliadora predial. O Matheus me falando, né, Felipe, a cada 10 imóveis que eram captados pelos meus corretores, apenas um era vendido por esse corretor. Sim. Então, olha a ineficiência do processo. O corretor tem que ir lá, se deslocar, tentar contato com o proprietário, fazer a captação, é publicado o imóvel e um outro corretor alheio vende aquele imóvel. Depois que a gente começou com a tese de portfólio único compartilhado lá, ele está em 3 imóveis sendo vendidos dos 10 que ele captou. Ainda tem uma grande ineficiência para ser coberta, e essa ineficiência está no mercado como um todo, né? Não é exceção a gente andar pela rua e ver uma casa ou um imóvel sendo vendido com 5, 6, 7, 8 placas de imobiliárias diferentes. Perfeito. Tudo isso é ineficiência. A placa custou dinheiro, o tempo vale dinheiro. Então a gente está, né, eu costumo dizer... O próprio tempo do cliente que está lá, que é o dono do imóvel, tendo que receber todo mundo para catalogar, explicar, enfim. Fotos que são tiradas 3, 4, 5 vezes. Então, o que eu digo, né, nós aqui da Loft temos um único inimigo no mercado imobiliário, que são as ineficiências. E a gente acredita muito, né, e a gente ouve muito isso nas imobiliárias, a gente não precisa meter a mão no bolso da imobiliária para ser remunerado. A remuneração do ecossistema, ela vem das ineficiências que vão sendo endereçadas aí, principalmente com o uso dos processos, da tecnologia que a gente comentou antes aqui.
Mas eu acho que esse é um ponto super importante que você traz, que é o quanto o empreendedor, dono de uma imobiliária, entende que isso é um investimento. Porque muitas vezes ele entende que é um gasto. Essa união de forças em prol de... que ela já existe no mercado. Na verdade, o que você está dizendo hoje existe o 50, que normalmente no mercado, pelo menos no primário, as parcerias são muito normais. Se você entender que isso pode ser amplificado a partir de um capta e distribui para todo mundo, e todo mundo ganha, o cara que captou ganha, o cara que vendeu ganha, e é uma contribuição para todo o mercado, parece que é surpreendente pensar que isso ainda não existe, né? Exato. Conceitualmente faz muito sentido. Aonde as imobiliárias compraram, adaptaram sua cultura, investiram tempo, óbvio, passaram pelas dores de uma transformação, os resultados são maravilhosos, né? Em Porto Alegre mesmo, estamos falando de 3 vezes mais vendas do que o mesmo período do ano passado. A gente vem com essa tese, estamos em 6 cidades no Brasil, né? 6 capitais, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio, BH e São Paulo. Né? Queremos expandir, os resultados eles são muito bons, e a gente está muito animado para o futuro também com essa tese. E, de novo, o objetivo é remover as ineficiências e gerar mais negócio para as imobiliárias. É tão simples quanto isso. Eu acho que é uma provocação muito bacana para todo mundo que está nos ouvindo, justamente para repensar o seu negócio, né? Aqui a gente está falando muito do mercado secundário e um mercado de aluguel. A Loft ainda não entrou no mercado primário. Tem plano para isso, Felipão? Então, a gente está sempre discutindo, né? Bom, você sabe tão bem quanto eu quão pujante é esse mercado. A gente tem algumas ideias. Algumas das nossas imobiliárias parceiras já fazem algumas transações do mercado primário, mas são transações que vão nascendo mais organicamente. A gente ainda realmente não avançou numa tese específica sobre o mercado primário. Estamos discutindo ainda. Estamos endereçando algumas dores ainda do mercado de usados, mas em algum momento a gente vai começar. Mas também é uma questão de foco, né? Aqui o aprendizado para quem Vale para todas as empresas, de todos os tamanhos. Exatamente. Eu acho que o ponto é vocês são um pouco maiores que uma imobiliária muitas vezes, mas é o ponto do foco. Priorizamos o mercado secundário, que é onde eu falo bastante com todo mundo, não adianta você querer diversificar e estar em todos os lugares. Cada vez mais o mercado está indo para o lado contrário. Deixa eu simplificar e ser muito bom naquilo que a gente se propôs ser. Exatamente. A gente acabou de vir de uma integração, né? Éramos 6 empresas, né? Então, a gente tem 6 anos só, éramos 6 empresas. A gente foi até muito rápido na jornada. Em 16 meses, a Loft alcançou o status de unicórnio. Foi a empresa que fez isso mais rápido na época. Então, valendo mais de $1 bilhão. Depois, a gente também, em pouco tempo, né? Para uma jornada de startup, chegamos ao break-even. Então, a gente continua com uma rotina muito intensa, com muitas ideias, muitos projetos, mas a gente está muito focado em integrar a nossa proposta de valor nesse ecossistema, trazer esses benefícios para as imobiliárias, mas estamos sempre discutindo ideias aí no futuro. Bacana, né? Cara. Quando isso acontece, e legal que esse monte de compras e aquisições que foram acontecendo, ou empresas parceiras do grupo que foram chegando, e as imobiliárias também entrando nisso, como é que fica a adaptação na cultura? Existe uma cultura Loft? Como é que isso transborda para os seus clientes? Exato. A gente, no ano passado, a gente veio com um projeto para realmente trazer uma nova cultura da Loft, que foi exatamente o que você falou. A gente procurou, né? Foi um trabalho muito bem feito pelo nosso time de People. A gente procurou pegar o melhor dos mundos dessas investidas nossas, dessas aquisições, para que a gente formasse realmente a cultura do grupo. Né? E isso funcionou muito bem e foi muito sincronizado também com a nossa unificação das marcas. Legal. Que aconteceu agora na virada do ano. Então, esses foram 2 movimentos super relevantes de integração do grupo. Né? Hoje, nós não temos mais Credipago, Credihome Vista, Loft, fiança locatícia, Loft, financiamento imobiliário, Perfeito. Loft CRM. A nossa marca virou Loft Mais Negócio para traduzir esse propósito nosso de gerar mais negócio para as imobiliárias. E internamente também a gente desenhou uma cultura que abrangesse todo esse grupo de pessoas. Hoje somos mais de 1.100 pessoas no grupo. Bacana, cara. Então tá muito legal, tudo muito novo, muito intenso, muito rápido. Mas a gente tá muito feliz com os caminhos que a gente tá trilhando aí até agora. E os primeiros resultados desse Loft Mais Negócio, que a gente fala bastante aqui
na parceria que a gente tem, mas explica como é que tá esses resultados iniciais desse primeiro ano do Loft Mais Negócio. Estão sendo excelentes, né? Como eu falei, a gente consegue manter a nossa sustentabilidade financeira, a gente gera caixa, né, no acumulado do ano, mensalmente, em evolução. A gente está conseguindo um crescimento muito bacana, acima dos níveis que a gente esperava, principalmente através dos nossos produtos financeiros que são mais sólidos, né? Tem mais anos de mercado. Mais histórico, né? E tem um lado mais embrionário nosso aqui, que é o lado que eu tenho o prazer de liderar, que também tem alcançado muitas novas imobiliárias, né? Que essa é a nossa principal tese, né? Nosso objetivo é alcançar cada vez mais imobiliárias e oferecer cada vez mais serviços. E uma coisa que a gente tem feito bastante também, que vale para quem está nos ouvindo, a gente tem usado esse conceito de parceria também para a forma como a gente chega às imobiliárias. Então, o nosso objetivo dentro do nosso CRM é oferecer cada vez mais serviços que resolvam dores das imobiliárias, como se fosse a Apple Store, que a gente usa aí no celular, né? Então, a imobiliária vai clicar, vai achar aquela solução lá, um fornecedor que já está meio que homologado pela gente, né? Porque esse cara já trabalha em muitas imobiliárias nossas e ele ainda oferece um preço diferenciado, né? Um preço melhor para as imobiliárias. Então, a gente está criando esse ecossistema. Então, de um lado, a gente tem uma robustez e uma saudabilidade muito boa nos nossos produtos financeiros e, de outro lado, a gente tem levado cada vez mais serviços para as imobiliárias. Então, essa equação tem funcionado muito bem. A gente está muito feliz com esse ano de 2024 e, nesse momento, exatamente agora, estamos planejando 2025 com números também bastante agressivos. Que legal, cara. Escutando você falar aqui tudo que vocês vêm construindo, que é muito bacana, a área de TI é quase que um motor, um motor potente da engrenagem de vocês. Como é que está desenhado, está funcionando, a imobiliária chega e demanda uma mudança, é atendida ou não, entra numa fila de priorização, porque muito dos problemas do mercado imobiliário é exatamente o desenvolvimento de tecnologia ou adaptação, e todo mundo quer mudar a tecnologia e não o processo. Exato. De vez em quando, mudar um pouquinho o processo é melhor, mais barato e mais eficiente do que mudar a tecnologia. Como é que funciona essa linha de priorização de vocês e atendimento dos clientes de vocês? Então, a gente tenta estar muito próximo dos clientes para poder, né, absorver essas oportunidades de melhoria. Esse ano a gente fez uma integração relevante, que foi a integração do atendimento ao cliente também, para que a gente desse mais velocidade, né, e conseguisse ser mais eficiente na captura das informações. A gente procura estar muito próximo das imobiliárias. A gente tem um time de campo, né, que trabalha como key account dessas imobiliárias, então eles trazem para a gente as necessidades, isso vira um roadmap e a gente tem reuniões semanais com os nossos squads para poder definir as prioridades e tempos e movimentos, né? Óbvio que a gente tem uma lista maior do que a gente consegue executar, mesmo para a gente que é uma empresa de tecnologia, mas a gente tenta priorizar trazendo uma boa comunicação de escuta e leitura de como estão as nossas coisas, com bom monitoramento de dados, né, entendendo onde estão as dores, e também com muita gente experiente, assim, de novo aquele ponto que eu falei sobre o melhor dos dois mundos, né? A Loft respeita muito, né, e é muito humilde no sentido de ouvir as pessoas que estão há muito tempo no mercado imobiliário. Claro. Então a gente tem muita gente no time com 20, 25 anos de experiência no mercado, assim como a gente tem muita gente de outras indústrias que veio para somar com melhores práticas, e a gente está sempre procurando o melhor dos mundos. Então não é uma equação fácil, acho que para todo mundo aqui, né? Na nossa vida pessoal é difícil priorizar, nas empresas pequenas é difícil priorizar, nas grandes também, mas a gente procura através, de novo, de processo, reuniões bem estruturadas, monitoramento de dados, né? A gente tem uma equipe de data science muito grande e muito boa para ajudar a gente nesses insights, mas não é uma atividade trivial. Não, até porque ele gera frustração para alguém, né? Exato. E aí o não atendimento de uma melhora ou de um processo que você gostaria, de vez em quando gera, mas acho que quando comunicado com clareza, acho que a comunicação é fácil. E esse ponto que você falou, cara, é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Porque no fim do dia, imagina que as dores que as imobiliárias têm, elas chegam até a gente procura melhorar o produto. Então, uma imobiliária que talvez nem tenha tido aquela dor ainda, ou nem descobriu que vai passar por aquela dor, já vai ter essa melhoria no sistema também, exatamente porque a gente se especializa em ter a gestão de mais de 2.500 imobiliárias. Então, todo aprendizado, toda dor,
todo sofrimento que acontece em algumas imobiliárias acaba virando uma melhoria para as outras, né? Então, que é legal, um aprendizado rápido, né? exatamente, fica uma melhoria contínua e isso ajuda de novo a imobiliária a gerar mais negócio. Porque imagina a dificuldade da imobiliária de ter o seu próprio time de tecnologia. Isso é caro, né? O turnover é alto. Sim, a gente ouve muito que cada vez mais, né, desenvolvedores do Brasil trabalhando para empresas fora do Brasil, principalmente agora com trabalho remoto. Então não é trivial para uma imobiliária investir em tecnologia para ter seu próprio sistema, para ter suas próprias soluções. Eu brinco, né? Como que alguém no interior de algum estado, um corretor autônomo imobiliário, vai ter acesso a um site desenvolvido com inteligência artificial? É muito difícil. E a gente entra exatamente para endereçar essa dor do mercado, né? Fazendo com que isso chegue até onde precisa chegar. E aí, cara, na maior dor que eu escuto de todo o mercado imobiliário, que é a desconfiança. Dado que você tem os dados de muitas imobiliárias, imagina imobiliárias rivais dentro de uma mesma cidade. Como é que você estabelece um firewall? Como é que você garante que um dado não vá para outro? Como é que esse nível de governança das informações permite com que eles estejam confortáveis de aderir ao sistema? Esse é um excelente ponto, né? Que fala de novo com você estar sempre associado a empresas sérias, empresas que não estão aqui para uma aventura de 2 anos, estão aqui para uma jornada de uma vida. Sim. Né? Então a gente tem uma série de rotinas, né, e controles para autenticação. Né? Infelizmente, a gente ainda vê práticas de mercado de corretores compartilharem usuário e senha. A gente tem alguns mecanismos parametrizáveis que ajudam a bloquear o acesso a determinados IPs. É uma decisão de imobiliária para imobiliária, porque isso traz dores para a gestão do corretor. Mas a gente tem esses mecanismos de controle. E a gente procura ter em alguns casos, até armazenamentos separados. Legal. Em bancos de dados para garantir que nenhuma informação vaze. A notícia boa é que ao longo de toda a nossa jornada, né, que é de 6 anos na Loft, mas é de 25 anos no Vista, a gente nunca teve alguma ocorrência dessa de vazamento de dados ou de eventualmente até um erro nosso que fizesse com que dados fossem parar na mão de quem não deve. Né? Então, mas é uma atenção sempre nossa. Às vezes as imobiliárias ou os corretores até, você muitas vezes acaba por não passar por isso sempre, você acaba até menosprezando um pouco o risco. Sim. Mas é um dos principais pontos aqui pra gente, essa segurança. O que é legal, né? Que passa para todo mundo que tá nos ouvindo, passa um pouco do que segurança é um fator super importante para vocês, né? Sim, sem dúvida. Imagina, a gente já encontrou situações onde o corretor perdeu, sei lá, 50, 100 imóveis, captação dele de 2 ou 3 anos, os dados sumiram, ele não conseguiu recuperar. Então é um ponto extremamente importante. É o ouro da imobiliária, né? E tem todas as questões agora nas legislações de proteção de dados, né? Então que algo que pode fazer com que o empresário até seja multado e coisas do tipo. Então é muito crítico isso. Mas esse acho que é um grande diferencial, né? Porque se você está falando de um lado de uma governança, que é o que a gente está falando, de outro lado, uma segurança muito forte de informação, que você está certo. Se perde toda a base de dados que ele colocou, acabou o negócio, né? O que ele vai vender? Não tem nem imóvel para vender. Muitas vezes eu acho que o próprio empreendedor não tá olhando com essa atenção para o nível de segurança da informação, que é um tema hoje muito sensível e muito, muito pertinente na discussão de estratégia, pelo menos das grandes empresas. Sem dúvida. E acho que esse é um ponto de diferenciação. E vai ser cada vez mais, né? Sem dúvida, cada vez com a inteligência artificial e com a facilidade de acesso à informação, você tem que entender o quanto você está disposto a compartilhar ou não, ou correr riscos, né? Exatamente, é um super foco nosso, porque, né, a gente precisa de uma crise dessa para realmente trazer uma dor grande para nossa marca, para as nossas rotinas, então a gente não pode correr esse risco. E falando de inteligência artificial, cara, você falou aqui do assistente do corretor, que acho que é uma coisa que a gente tem visto com alguma frequência já evoluindo. O que mais que a Loft está olhando para a inteligência artificial? A gente tem o nosso domínio, loft.ai, até convido todo mundo a entrar lá depois com calma, né? Mas o que a gente tem feito, primeiro que a gente tem criado, a gente usa bastante inteligência artificial para algumas atribuições internas de atendimento, né? Legal. Seja atendimento ao cliente ou atendimento interno entre áreas. Essas são menos perceptíveis para os nossos clientes, porque acabam atuando para o público interno, mas a gente tem tanto a questão de levar para o WhatsApp uma série de funcionalidades pelo assistente do corretor,
A próxima funcionalidade do assistente vai ser o agendamento e gestão da visita. Então, o corretor vai conseguir, através de áudio, falar, putz, tem uma visita lá com o Thiago, sexta-feira à tarde em tal imóvel, coloca para mim lá. Isso vai acontecer. E a gente também utilizou a inteligência artificial para melhorar muito o nosso motor de crédito na fiança locatícia. E isso levou a gente a patamares ainda melhores de sinistralidade. Que entra com aquilo que eu falei lá, de que a gente quer o melhor goleiro, mas não quer que chute no gol, né? E isso tem sido muito bacana para as imobiliárias também, porque a imobiliária, principalmente na jornada de aluguel, ela depende dessa recorrência do proprietário, ela precisa fidelizar o proprietário. Então é importante que o proprietário não tenha dor de cabeça na jornada. A fiança locatícia ajuda muito isso, e a inteligência artificial levou os nossos motores de crédito a outro patamar. Acho que o que você está trazendo é usar muito, a inteligência artificial está aí disponível, mas usar nos processos mais relevantes que gerem valor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente vem com essa jornada de levar realmente os nossos processos para a palma da mão do corretor, né? Esse movimento de trazer essas funcionalidades do CRM pro WhatsApp, né? Que já está funcionando em algumas imobiliárias e agora a gente até o final do ano provavelmente vai deixar ainda mais democrático. Que legal, cara. Para terminar aqui, já indo para o fechamento, qual é a visão de futuro da Loft para o mercado imobiliário, cara? Então, é muito bacana isso, né? A gente comentou alguns elementos aqui, né? Primeiro, super resiliente, a gente passa por altos e baixos ali, né? Com algum contexto externo, abaixa um pouco a taxa de juros, sobe um pouco a taxa de juros, mas a gente entende que ainda tem muito espaço para crescer, né? Como eu falei, a gente entende a imobiliária e o corretor como sendo protagonistas nesse mercado. Legal. Hoje, cerca de 60% das nossas transações, elas passam pelo corretor e pela imobiliária. Nos Estados Unidos, a gente está falando em patamares na casa de 95%. Então, a gente entende que isso vai continuar acontecendo. Existem dois movimentos que a gente percebe também na vida da imobiliária e do corretor. Ao mesmo tempo que novas funcionalidades, tecnologias e tal estão empoderando alguns corretores para eventualmente irem numa jornada de carreira solo, né? Sim. A gente também percebe uma consolidação de imobiliárias grandes. Perfeito. Ou em teses de redes, ou até aquisições, enfim. Então, são dois movimentos nos extremos da jornada, né? Ou corretores autônomos se destacando e eventualmente indo para uma carreira solo, não necessariamente abrindo uma imobiliária, mas tendo sua própria marca, usando as redes sociais, né? E se empoderando, vamos chamar assim. E os caras grandes numa consolidação. Então, a gente não sabe exatamente onde esse movimento vai parar, se ele vai pender mais para consolidação ou se ele vai pender e que pode ser os dois, autônomo, né? Pode acontecer os dois, né? E pode acontecer um pouquinho mais, um pouquinho outro, mas a gente percebe esses movimentos. E a gente acredita, cara, que tem espaço para muitas empresas sérias, organizadas, né? A Loft é uma das empresas e a gente precisa que essas empresas elas se organizem, a gente trabalhe de uma forma cada vez mais consolidada para a gente melhorar o nosso mercado imobiliário como um todo. É muita oportunidade, ainda tem muita ineficiência. Sem dúvida. E a gente acredita que fazendo isso, a gente vai melhorar a vida de todo mundo que está nessa jornada, inclusive do brasileiro, vai melhorar a economia, o brasileiro vai ter mais acesso à moradia. Então tem um negócio de legado por trás disso também, que é muito apaixonante, que a gente está muito motivado em seguir essa jornada. Então, a gente até, e o que eu falei, não tem essa vaidade de a Loft precisa desenvolver, nós precisamos ser os protagonistas. Os protagonistas são as imobiliárias, são os corretores, nós estamos aqui para assessorá-los e a gente está muito aberto a parcerias porque o mercado é tão grande, são tantas ineficiências, que é muito melhor que a gente faça isso a 4, 8, 16 mãos. É uma grande verdade, acho que para todo mundo a gente olha muito dessa forma também e pensa muito no melhor para o mercado. Acho que é isso que você está trazendo. Numa humildade tremenda, quais são as dores maiores que eu tenho que resolver e vamos tentar atacar elas de frente, né? Exato. E impactar cada vez mais pessoas, realizar os sonhos das pessoas, sejam os corretores aqui que vão ter a sua remuneração, as imobiliárias que vão crescer, as famílias que vão encontrar sua moradia. Enfim, é muito, muito apaixonante esse mercado. A gente está muito animado porque a jornada, né, tem só 6 anos, né? O que será que vai acontecer nos próximos 60? Tem muita coisa boa para acontecer. Cara, e para terminar aqui, imobiliários que estão nos assistindo, os corretores que têm curiosidade, conhecer mais, como é que acessa, como é que busca, como é que contata o time da Loft? Vocês podem contactar a gente pelo nosso próprio site, né, loft.com.br, né? A gente tem o nosso domínio de inteligência artificial para quem quiser dar uma olhada em mais detalhe, que é o loft.ai.
né? E aí lá tem nossos telefones, né? Todas as nossas redes sociais. A gente tem um time de vendas aí, marketing muito focado em ouvir os clientes. A gente vai encontrar vocês aí, dê um sinal de fumaça que a gente entra no circuito para ajudá-los. Exatamente. Que beleza. Obrigadão pela parceria. Obrigado você, Tiagão. Obrigado pelo convite. Um abração. Até mais. Sucesso para você. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. com apoio da Loft Mais Negócio e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.